E se eu te dissesse agora que em pleno 2023, 11 países no mundo estão sob alerta iminente de colapso? Na geopolítica, eles são chamados de estados falidos. Acontece que essa dita falência vai muito além da falta de dinheiro no bolso. Estamos falando de governos que sequer conseguem controlar o próprio território. Mas, se alguns deles, como o Iêmen, a Síria e o Afeganistão já cruzaram praticamente todas as linhas vermelhas, e aqueles na Berlinda, que ainda têm uma chance? No vídeo de hoje, eu vou te apresentar 5 países sob vigia internacional que, se tropeçarem, também podem cair no precipício das nações. Todo ano, um estudo chamado Índice de Fragilidade dos Estados é publicado pela ONG americana Fund for Peace. A proposta do índice é bem simples. De 179 países analisados, quanto mais perto da primeira posição o país estiver, mais suscetível a colapsar ele está. Em 2023, enquanto esses 11 países apresentam sérios indicadores de falência, a Somália é o único que, de fato, entrou em colapso. Aqui, a desintegração do poder público faz com que cada cidadão precise lutar pela sua própria sobrevivência. Já no outro lado da história, é a Noruega quem fica com o título de país mais sólido do mundo. Como você verá aqui comigo, não há bem uma fórmula pronta para o enfraquecimento de um Estado. Os motivos variam desde a corrupção extrema à insurgência de grupos rebeldes que desafiam a legitimidade da autoridade central. O verdadeiro problema é que ninguém hoje vive numa bolha. O mercado informal e as ondas de refugiados são algumas das consequências que os seus vizinhos também acabam sendo obrigados a lidar. Vamos conhecer agora 5 países que ainda detêm algum nível de autoridade, mas que, de acordo com o Índice de Fragilidade dos Estados, estão em alerta vermelho para se juntar ao clube. Localizado no quintal da Índia, o Sri Lanka foi o segundo país que mais se deteriorou desde 2022, despencando do 56º estado mais frágil para o 30º em 2023. Depois de uma guerra civil em 2009, com o ex-presidente Gotabaya Rajapaksa no poder, o país decidiu produzir bens apenas para consumo interno, ao invés de incentivar exportações. Como estamos falando de uma ilha, tudo aquilo que não se podia produzir localmente era importado em dólares, negativando cada vez mais a balança comercial. Além disso, fora a dívida de $1 bilhão com a Índia, o Sri Lanka faz parte da nova Rota da Seda da China, devendo outros $7 bilhões em projetos praticamente impagáveis. Em 2022, em plena crise sanitária global, as quedas de energia e a falta generalizada de combustíveis foram a gota d'água para que milhares de pessoas fossem às ruas protestar. Em meio à confusão, o ex-presidente acabou fugindo do país num jato militar rumo às Maldivas, deixando o primeiro-ministro como presidente interino para correr atrás do prejuízo. Parceiros do Brasil na história e na língua, Moçambique aparece no índice como o 22º estado mais frágil. Banhado pelo Oceano Índico, o país é menor que o estado do Mato Grosso, mas sua população de cerca de 34 milhões de habitantes se iguala às de Minas Gerais e Bahia juntas. Acontece que, diferentemente da Angola, por exemplo, Moçambique tem um PIB muito pequeno para conseguir prestar o auxílio público necessário para tamanha população. Infelizmente, o território ainda é alvo de desastres naturais, como ciclones, debilitando a infraestrutura das cidades e pressionando ainda mais o baixo orçamento público. Agora, com a capital Maputo distante na ponta sul do país, a verdadeira dor de cabeça dos moçambicanos está na insurgência de grupos rebeldes islâmicos no norte. Nos últimos anos, centenas de milhares de moradores da província de Cabo Delgado precisaram migrar. Se por acaso você que está me assistindo agora seja de Moçambique, fique à vontade para comentar aqui embaixo
o seu ponto de vista sobre a situação. Seguindo com a África, Burkina Faso também aparece no índice de fragilidade dos estados como um dos que mais se deterioraram desde 2022, estando logo depois de Moçambique, na 21ª posição. Essa guinada de comportamento pode ser resumida em 2 indicadores: segurança e intervenção. Só para você ter uma ideia, em setembro de 2022, o atual presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, deu um golpe de Estado em cima de outro golpe que havia acontecido somente 8 meses atrás. E se isso não fosse o bastante, em setembro de 2023, os serviços de inteligência do país conseguiram impedir o que viria a ser o 3º golpe em apenas 2 anos. Assim como os vizinhos Mali e Níger, a Burkina Faso não tem saída para o mar. Combate grupos insurgentes islâmicos e vem apresentando um forte sentimento anti-francês sob o regime militar. Num mundo que se prova cada vez mais belicoso e ideologicamente polarizado, esses 3 países juntos resolveram dar um tempo com a França de Emmanuel Macron para flertar com a Rússia de Vladimir Putin. E falando nos europeus, eu quero que você preste bastante atenção nos seguintes dados. Em 2022, mesmo com seus problemas internos, a Ucrânia era só o 92º país mais fragilizado, desempenhando melhor até que o Brasil nesse índice. Com o agravamento da guerra com a Rússia, o país disparou de 92º para a 18ª posição em 2023. Pensa comigo, se ter o controle efetivo sobre suas fronteiras é um indicador para a falência dos estados, desde 2014 que a Crimeia está sob bandeiras, políticos e generais russos. E se grupos rebeldes que desafiam a autoridade central também conta, tanto Donetsk quanto Luhansk pegaram em armas contra Kiev. Já em termos de segurança pública e segurança regional, há mais de 5 milhões de ucranianos desabrigados e cerca de 6 milhões de refugiados em países como Alemanha e Polônia. Ao estar na 18ª posição, Volodymyr Zelensky assume o desafio de gerenciar instituições que hoje são mais frágeis do que aquelas em países como a Coreia do Norte, Venezuela e Iraque. Quase que vizinha de Burkina Faso ao norte, a Nigéria faz fronteira com países como Camarões, Níger e Chad, todos entre os 25 mais frágeis do planeta. E é justamente ali onde os nigerianos também são desafiados por radicais islâmicos. Por outro lado, o sul carrega suas próprias cicatrizes. No delta do rio Níger, enormes reservas de petróleo foram alvos de disputa numa guerra civil na década de 60. Estamos falando aqui, meus caros, de um país cujo PIB é maior do que o do Egito e da África do Sul, além de ser o mais populoso da África com folga, estimulando a economia dos menores ao seu redor. Conforme citamos no começo desse vídeo, além da Somália, há 11 países em alerta máximo de colapso. Mesmo ocupando o 15º lugar do índice, a Nigéria é o país de maiores proporções, à beira do abismo. O tombo de gigantes não costuma ser silencioso, e abutres seguem vigiando distrações e fraquezas para o tão almejado banquete. Para você que chegou até aqui, eu quero que você faça parte dessa trajetória no YouTube comigo. Aproveita para se inscrever no canal. Para quem gosta de ler, a minha recomendação do dia está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado a todos e até breve.